E nós temos esses representantes da antiga Lava Jato num momento delicado. Deltan Dallagnol já cassado pelo TSE e Sérgio Moro também é alvo de um processo que pede a sua cassação, um processo que tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Como o senhor vê esse momento da Operação Lava Jato? Eu acho, em primeiro lugar, que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles são assim sintomas assim bastante graves de como o Brasil funciona em termos políticos e morais, no que diz respeito a questões públicas, a personagens públicos, sabe? Realmente, para mim, é nauseante, inclusive, né, constatar o fato de que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, né, tendo ambos notoriamente atuado como atuaram, inclusive para prender, né, um candidato favorito à presidência e etc., né, por mais de 500 dias, inclusive atravessando ao longo desses 500 dias a perda de um irmão, a perda de um neto, etc., né? Independente de ser quem foi, era um cara que estava simplesmente preso com base num conluio montado entre o Ministério Público e um juiz de primeira instância, com claríssimos contornos políticos e ideológicos que não há dúvidas hoje, né, a respeito disso, em razão justamente dos caminhos tomados por ambos, né, inclusive a prescindir das justificativas que a imprensa tomou como verdadeiras, que eram aquelas declarações de que eles não tinham o menor interesse de entrar para a política, eles não tinham o menor interesse em faturar político e até financeiramente com a própria Operação Lava Jato, e que seria o único intuito, na verdade, do trabalho deles ali, frente à operação, que era combater a corrupção, nada mais falacioso. Então, para mim, é nauseante, inclusive, ver jornais como Folha de São Paulo darem destaque e darem uma página inteira para um cara como Sérgio Moro dar uma entrevista para falar de combate à corrupção. É nauseante para mim ver que Deltan Dallagnol consegue espaço num programa como Roda Viva, para continuar, né, de alguma forma, fazendo o mesmo proselitismo falso, cínico, de uma ideia de que a sua atuação tem a ver com o combate à corrupção, que a Operação Lava Jato ela foi conduzida por eles para tanto. Gostam, essa turma, esse tipo de grupo de extrema-direita, do qual certamente eles fazem parte, de maneira, inclusive, oportunista, não é? Adoram. O senhor se surpreendeu com essa tentativa de aliança com o bolsonarismo num espaço tão curto de tempo como parlamentar, professor? Nada disso me surpreende, porque me parece que há muito tempo, não, para mim há muito tempo, pelo menos desde, eu ia chegar exatamente a esse ponto, porque pelo menos até o vazamento, né, dos áudios do Lula, com Dilma inclusive, tendo a informação de que foram áudios ali capturados, né, sem autorização judicial, fora, portanto, da autorização, e naquele momento específico, crucial, inclusive, para o governo Dilma, que estava tentando colocar Lula na articulação com o Congresso, com grandes chances de recuperar e reverter o processo do impeachment, não é? Tendo Moro feito aquilo que fez, até aquele momento, eu acho que você poderia até conceder o benefício da dúvida sobre as intenções daquele sujeito, daquele cidadão, como juiz. A partir dali, não há dúvidas de que ele estava utilizando justamente das suas prerrogativas para interferir na ordem política do país, certo? Assim, isso ou seja, então esses caras de direita e de extrema direita, então ali já estava muito claro para mim qual era a posição desse cara, era no mínimo antipetista, e o antipetismo do jeito que ele estava escalando já naquele momento, já era denotativo no final das contas de que não era uma posição de uma direita republicana, né, mas de uma direita radical, extremistas e por aí vai. E a gente consegue, esses caras utilizam sempre os Estados Unidos como uma referência. Se um cara de um juiz de primeira instância nos Estados Unidos fizesse o que o Moro fez, uma presidente da República, ele não voltava a entrar no tribunal nem para tomar cafezinho. O cara estava atrás das grades. No Brasil, esses caras foram condecorados, eles continuam sendo, de alguma forma, o espaço privilegiado que eles têm na grande imprensa. Nem parece que eles fizeram o que fizeram, nem parece que é muito claro que os caras utilizaram de expedientes externos à política, da força judiciária, da força do Ministério Público, da força de acusação, para traçar uma carreira política, para interferir na história política do país, para tocar, inclusive, facilitar, azeitar, não é, a consolidação de um projeto de extrema-direita representado pelo Bolsonaro. Quer dizer, às vezes, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quando você conversa com algum um observador, alguém que observa a política como nós observamos, que não mora no Brasil, por exemplo, pega um europeu, um americano, eu fiz isso com mais de um americano, eles simplesmente não acreditam. Eles não acreditam, não. Peraí, como é que esse cara ainda é senador? Como é que esse cara ainda está circulando pela vida pública do país? Por que esse cara não está preso? Por que esse cara, no mínimo, não está no ostracismo?
Acho que isso diz muito sobre o Brasil, sabe? Eu não gosto de falar assim, se fosse num país sério, não gosto dessa caricatura, não. Mas esse, para mim, Sérgio Moro e Dallagnol, eles são índices, assim, né, sintomáticos dos problemas que nós temos políticos e morais. O que me faz pensar, inclusive, que a gente aprendeu muito pouco e superou quase nada sobre tudo que nos levou, né, a esses 4 anos de Jair Bolsonaro, que quase rifaram a nossa democracia no 8 de janeiro. É uma coisa que me parece que né, grandes chances de se repetir. Bom, assim, com relação ao estado atual da Lava Jato, que nós temos são essas... Eu já nem gosto, sabe, Léo, assim, de tratar mais da Lava Jato como uma operação de combate à corrupção, quando essa coisa foi tão degradada, quando, no final das contas, os grandes exemplos e os grandes resultados alcançados foram aqueles políticos ideológicos, quando não financeiros, entendeu? Então, assim, né, eu não sei tanto o que falar dessas polêmicas, nem sei o quão útil seria, né, mas o fato de que, pelo menos eu espero que, assim como aconteceu com o Deltan Dallagnol, que certamente deixou o Ministério Público para evitar as consequências de processos que seriam abertos, ele saiu muito antes do prazo, né, inclusive para ele poder se candidatar, porque ele disse que ele saiu justamente para preparar sua candidatura, mas saiu muito, muito antes. Obviamente que essa não foi a razão. Ele poderia ter ficado mais tempo ali no Ministério Público e preparado a sua própria campanha, não haveria problema nenhum. Então, foi para fugir disso. Eu espero que, pelo menos minimamente, esses sujeitos paguem pelo que eles estão fazendo, porque até agora a única coisa que eles receberam foram prêmios, reconhecimento, espaço na imprensa e naturalização de tudo que eles fizeram. É um absurdo. Para mim, não há nada parecido nesse momento no que diz respeito, né, ao padrão moral e político brasileiro do que ter esses caras em algum lugar que não no ostracismo, no mínimo no ostracismo.